Gente, vamos falar de saúde? Vamos falar de Alzheimer. Hoje é dia da doença de Alzheimer, hoje é dia de conscientização sobre essa doença, que tem como marca principal a questão da falta de memória. Existem estatísticas que mostram que 5% das mulheres com 75 anos vão ter Alzheimer. 4% dos homens com 75 anos vão ter a doença. A gente fala sobre esse assunto com o Dr. Fernando Cini, ele é neurologista e ele é o médico responsável pela residência médica em neurologia do Hospital Celso Ramos, aqui de Florianópolis. Doutor Fernando, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigado a você pelo convite. Uma data importante de conscientização da doença de Alzheimer, uma doença bem presente em populações de mais idade e que hoje a gente tem alguns tratamentos que conseguem manter a qualidade do paciente, né? Então, é importante essa conscientização, tanto para o paciente quanto para o familiar, em busca do tratamento e melhor qualidade para esse paciente. Doutor Fernando, mas até o momento vocês têm tratamento com relação aos sintomas. Não existe efetivamente um tratamento ou uma medicação com relação à doença. Mas agora, pelo que o senhor mesmo me disse ontem na nossa pré-entrevista, no nosso bate-papo que a gente faz sempre antes dessa entrevista ao vivo, hoje aqui para o telespectador, o senhor me disse que nos últimos 15 anos não acontecia uma novidade como esse medicamento que surgiu agora nos Estados Unidos, um medicamento que foi aprovado pelo órgão lá, que equivale à nossa Anvisa daqui, e que parece que trata a doença. O que a gente pode falar sobre esse medicamento? Esse é um assunto bastante sensível. Toda a comunidade científica, também toda a comunidade de pacientes, incluindo familiares com doença de Parkinson, ansiam por um tratamento que pare pelo menos a doença, ou que revertam esses sintomas. A doença, a gente não tem muito determinado qual foi o mecanismo que fez o início do problema metabólico, por início do problema celular, né? Então, isso se torna um pouco mais difícil se combater essa causa, uma vez que a gente não tem a causa bem definida. Mas existe na célula dos pacientes, na célula nervosa, no neurônio do paciente com a doença de Parkinson, existe alguns marcadores, né? Umas alterações nessa célula. E essa medicação, ela evidenciou que num prazo de 38 semanas, esses marcadores diminuíram, né? Então, houve uma modificação dessa célula, no sentido de que não houve a progressão, quer dizer, houve uma progressão mais lenta da doença nesse período. E também alguns scores de memória, alguns testes de memórias, mostraram que o paciente que tomou essa medicação diminuiu menos o problema de memória. A doença continuou progredindo. É um assunto bastante controverso, porque a resposta, em termos de significância de qualidade de vida para o paciente, na prática, ela é muito pequena, e um custo muito alto, né? São $300 mil ano o custo dessa medicação. A própria aprovação lá, que dentro do FDA eles chamam de aprovação acelerada, eu acredito que seja alguma coisa parecida com a Anvisa ou aprovação emergencial. Ela foi controversa porque entre os especialistas consultados, teve só um a favor, 7 foram contra, né? E quando é uma coisa com um valor muito alto, a comunidade vê um valor muito alto, com uma resposta baixa. E 7 contra e um a favor, e mesmo assim foi aprovado, a gente vê com algumas reservas. Mas, sem sombra de dúvida, é um alento, porque é uma molécula que conseguiu modificar a doença, né? Então, talvez a evolução dessa molécula, alguns desdobramentos dessa molécula, alguma molécula muito parecida com essa, talvez tenha um efeito mais efetivo, que é o que a gente quer na prática, né? Que pare a doença, né? Que reverta os sintomas da doença. Então, embora o resultado seja um pouco baixo, não muito animador, com um custo muito alto, mas já foi um primeiro passo, e talvez tenha sido o passo mais difícil de ser dado, né, em busca da cura da doença. Mas enquanto isso, enquanto a gente não tem a cura da doença, o que a gente sabe hoje sobre o Alzheimer? É possível prevenir? A doença, a gente tem que dividir entre as manifestações clínicas e as manifestações celulares da doença. A gente sabe que as manifestações celulares iniciam 15, 20 anos antes da doença. Então, a gente tem algumas reservas e consegue
usar essas reservas sem manifestar a doença, né? As reservas que a gente chama reservas cognitivas, né? Então, eu posso te explicar um assunto de 15 maneiras. Se eu perder 5 dessas maneiras, eu ainda tenho 10 e a doença não manifesta. Então, essa é uma reserva cognitiva que a gente tem e auxilia no tratamento. O tratamento, então, é tratar os sintomas em busca de melhorar essa reserva, né? Então, tem a reabilitação cognitiva, tem as medicações, tem as alterações comportamentais que vêm associada ao distúrbio de memória. Então, isso a gente consegue tratar e focar em minimizar o problema de memória, tentar retirar os problemas comportamentais, como o distúrbio do humor, e tentar deixar a pessoa, pelo menos, feliz, né, nesse período, né? E educação familiar também, para o familiar entender que aquela repetição que o paciente está fazendo, repetindo 5, 6, 7 vezes a mesma pergunta, não é de má fé, né? Que ele não lembra que fez a pergunta, então ele não lembra a resposta. Então, dá para se tratar. Hoje, a doença tem uma expectativa média, é bastante difícil dizer a expectativa, porque a nossa população é bastante heterogênea, mas na média são 15 anos de sobrevida. E os primeiros 5, 10 anos a gente consegue manter com boa qualidade de vida o paciente. Então, é importante essa conscientização, porque eu costumo falar, principalmente para os familiares, que é quem traz o paciente para consulta, né, que aquele período de tratamento é uma janela de oportunidades que o paciente tem. A gente sabe que a doença vai progredir, que dentro de 10, 15 anos nós vamos ter um desfecho fatal, mas aquele tratamento naqueles primeiros 5 anos é uma janela de oportunidade para curtir, normalmente o pai ou a mãe, né, mas curtir aquela pessoa que está com a doença. Tá aí, gente, tá aí, importantíssima essa fala. Doutor Fernando Cini, muito obrigada por estar com a gente no dia de hoje, por trazer esse alerta e, por gentileza, se tiver novidade com relação a essa medicação, se houver a expectativa dessa medicação chegar aqui ao Brasil, por gentileza, nos comunique, divida com a gente essa informação. Obrigado, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos.